A paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos os meus queridos irmãos e irmãs. Queremos compartilhar com vocês a palavra de Deus neste dia. E o local da Bíblia onde nós vamos basear a nossa reflexão é na menor das cartas escrita pelo apóstolo Paulo, a carta escrita a Filemon. Filemon era um filho na fé do apóstolo Paulo e, como era costume da época, ele tinha muitos escravos, muitas pessoas que serviam no regime de escravidão. E conta-nos a carta que um desses escravos, chamado Onésimo, fugiu da casa de Filemon e acabou indo para Roma. Não sabemos o motivo pelo qual ele escolheu essa cidade, mas talvez por Roma ser a maior cidade da época, portanto cheia de gente, talvez ele tenha imaginado que seria mais fácil ali para que ele pudesse se esconder, ali ele pudesse então ficar anônimo e começar, quem sabe, uma nova vida, né? Não sabemos se ele chegou a furtar. Há indícios, né, de que ele talvez tenha furtado alguma coisa, quando Paulo fala que se o Onésimo deve alguma coisa a Filemon, Paulo vai se encarregar dessa despesa. Enfim, esse é o pano de fundo, um escravo que fugiu do seu dono para ir para uma grande cidade, né? Então o tema de hoje é escondido na multidão. Esse é o tema da nossa mensagem, né? E nós não sabemos exatamente todos os detalhes, mas o fato é que Onésimo acabou se encontrando com o apóstolo Paulo, que estava preso em Roma. De alguma maneira, Onésimo e Paulo puderam se encontrar. E Paulo ganhou Onésimo para o Senhor Jesus. Ele pregou para Onésimo e Onésimo aceitou a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E aí então começa a história da carta. Conta agora, nova criatura, mas com esse passado, com essa mancha no seu passado, com essa dívida com Filemon, ele tinha que tomar algumas decisões. E Paulo o ajuda então, enviando esta carta. É interessante, amados, porque essa carta, apesar de curta, ela fala tantas coisas importantes. Por exemplo, as circunstâncias, né, que levam a gente, às vezes, passar por sofrimentos, por situações difíceis, enfim, como Onésimo estava passando aqui, né, fugindo, se escondendo, angustiado com certeza, com medo talvez até de ser preso e ser levado de volta cativo, né? E nós vemos que Deus sempre está usando as circunstâncias para abençoar a nossa vida. Aqui na carta, no versículo 15, Paulo escreveu assim, olha, porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesses para sempre. O que Paulo está falando? Que Deus podia estar usando essa situação para mudar essa história, para que aquela perda de Filemon e aquela dificuldade que Onésimo estava passando, Deus podia transformar isso de uma forma extraordinária em algo bom, não é? E Deus faz exatamente isso, não é? Deus usa as circunstâncias, Ele sempre vai estar trabalhando através das circunstâncias para nos levar a um resultado abençoado, a um resultado feliz. Desde que nós aceitemos a vontade de Deus, nós podemos ver a nossa história ou as circunstâncias que moldam a nossa vida serem transformadas para a glória de Deus. Isso está de acordo com Romanos capítulo 8 e versículo 28, que diz que sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Então nós às vezes, quando passamos por uma situação difícil, nós nem sempre conseguimos ver aquilo como uma bênção. Mas Deus é capaz de pegar um problema, uma luta, uma tribulação, uma tempestade e transformar numa vitória, e transformar numa bênção, né? Então, aquilo que Paulo escreveu a Filemon, dizendo, olha, Deus pode estar usando, quem sabe essa situação não aconteceu exatamente para que ele que antes talvez não lhe quisesse bem, não servisse com amor, não tivesse boa vontade no que fazia, agora vai retornar para ti. Paulo escrevendo a Filemon disse, agora para ser algo útil, alguém abençoado, vai ser uma bênção para você. Então Deus estaria usando aquela fuga
e aquelas circunstâncias do encontro de Paulo com ele para transformar para bem tanto a história de Onésimo como também a história de Filemon. E no versículo 12, Paulo escreveu assim: e tu torna a recebê-lo como ao meu coração. Então, possivelmente, o coração de Filemon estivesse muito zangado. É possível que ele tivesse com vontade, talvez até de prender, mandar prender Onésimo, caso o capturasse, ou talvez até matá-lo. Não sabemos, né? A Bíblia não diz isso. Mas o fato é que quando Paulo orienta, olha, torna a recebê-lo como ao meu coração, Paulo está dizendo a Filemon, enfrenta a realidade, enfrenta essa situação, tá? Não foge disso. Não foge disso, não vai agir agora intempestivamente, né? Nós vemos, por exemplo, o caso de Neemias, quando Neemias ficou sabendo da situação da cidade, e ele estava lá na fortaleza, em Suzã, ele ocupava um alto cargo junto ao rei daquele tempo. Ele ficou sabendo que Jerusalém estava destruído, a cidade estava destruída, os muros derrubados, as portas haviam sido queimadas, mas ele não se conformou com aquilo, falou: não, eu preciso fazer alguma coisa para mudar isso. Então os irmãos conhecem a história, ele foi lá e falou com o rei e conseguiu autorização para voltar então com um bom grupo de pessoas até Jerusalém para recomeçar a reforma, a reconstrução daquela cidade. No caso aqui de Onésimo, Deus já havia perdoado e salvado Onésimo. Onésimo aceitou Jesus e Deus já havia perdoado dos seus pecados, e até aquela fuga Deus havia perdoado. No que diz respeito a sua relação com Deus, a conversão, a nova vida, estava agora limpa dos pecados do passado, mas isso não tirou de Onésimo a responsabilidade de enfrentar a situação. Então ele teria que pegar agora e voltar até Filemon e enfrentar as consequências dos seus atos. E voltar e acertar essa situação era uma das necessidades que ele tinha, né? Nós vemos quando Jesus encontra-se ali com Zaqueu, você pode ler isso lá em Lucas 19, versículos 8, 9 e 10, quando Jesus encontra-se debaixo daquela árvore e fala para Zaqueu que iria ficar em sua casa. A história nos conta que Zaqueu desceu muito contente, né, e recebeu Jesus com alegria e disse para Jesus: olha, Senhor, eu vou devolver tudo que eu peguei, eu vou devolver quadruplicadamente, eu não quero, eu quero consertar a minha vida, eu quero acertar o meu passado. E aí Jesus falou: hoje entrou salvação nessa casa. O que nós aprendemos com isso? Que o simples fato de você receber a Jesus não tira de você, não tira de mim a responsabilidade de lidar com as consequências dos nossos erros que cometemos no passado. Alguns não trazem consequências ruins, mas outros sim, outras consequências às vezes que vão durar a vida toda. E nós precisamos ter a coragem de enfrentar as consequências dos nossos atos, né? Jesus se alegrou não quando Zaqueu o recebeu, mas quando Zaqueu mudou, quando Zaqueu percebeu que precisava se confrontar com o seu passado, né? Então isso é necessário para nós também, entendermos que a capacidade que Deus tem de transformar as situações está intimamente ligada também ao fato de nós termos a coragem de enfrentarmos as consequências dos nossos atos. Todos nós vivemos uma vida antes de Cristo, antes de conhecermos o Senhor, antes de termos Jesus Cristo na nossa vida como Salvador. E durante esse tempo, talvez muitos de nós tenham cometido erros até graves. Nós precisamos verificar se é necessário ou não nós irmos procurar as pessoas, limparmos o passado, pedir perdão, consertar o que fizemos, para que nós possamos caminhar na nova vida, então livre de qualquer peso, de qualquer dificuldade. No versículo 14, Paulo fala assim para Filemon: mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força,
mas voluntário. Então Paulo estava fazendo o que aqui? Ele estava simplesmente estimulando Filemão a perdoar Onésimo. Agora, pensa bem, a gente não consegue às vezes entender bem porque nós não vivíamos naquela época. E esse abismo de tempo também é um abismo cultural, né? A situação lá era muito diferente do que seria para nós hoje. Mas imagina então, talvez Filemão ferido, talvez tenha tido prejuízo, talvez tenha tido até um desfalque por parte de Onésimo, agora ele tem que enfrentar essa situação também e perdoar aquele seu escravo que agora vai retornar como seu amigo. Irmãos, o desafio de perdoar é uma das coisas mais sérias com as quais nós temos que lidar. Por quê? Porque existem muralhas emocionais que acabam sendo construídas no nosso coração e até na nossa mente também. Nós ficamos magoados, nós ficamos ofendidos, né? Nós ficamos com raiva, às vezes queremos até nos vingar, ficamos com aquelas marcas, né, no coração e fazemos até propósitos de nunca mais andar com aquela pessoa, nunca mais ver aquela pessoa, nunca mais falar com ela. Mas o que o apóstolo Paulo está nos ensinando através desta recomendação a Filemão, que nós temos que aprender a liberar o perdão. Quem perdoa abençoa mais a si mesmo do que alguém que é perdoado. Por quê? Porque ele tira de dentro de si esse fardo de mágoas, de ressentimentos, ele se abre para ser curado, para ser tratado pelo Espírito Santo. Então, dessa maneira, nós conseguimos não ficar livres. Se a outra pessoa vai aceitar o perdão ou não, é uma outra história. Se ela vai mudar de vida, se ela vai começar a caminhar de forma correta, é uma outra história, que não está mais debaixo da nossa responsabilidade. A nossa responsabilidade é sabermos perdoar aqueles que nos fizeram mal. Não é? O Senhor diz na sua palavra que se alguém tiver alguma coisa contra nós, e nós estivermos indo para o templo para depositar a nossa oferta, nós temos que deixar ali a oferta, procurar nos reconciliar com a pessoa que está ofendida conosco, para depois então nós voltarmos e fazermos a nossa oferta para Deus. Deus diz até que as nossas orações podem ficar impedidas quando esse perdão não é liberado. Aliás, Deus nos perdoa da mesma maneira como nós devemos perdoar também. Jesus, ao ensinar o Pai Nosso, diz: perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos os nossos devedores, né? Perdoa as nossas dívidas, as nossas ofensas. Cada tradução põe de um jeito. Então, da mesma forma como nós perdoarmos, nós estamos orando assim: Senhor, do mesmo jeito que eu estou perdoando, perdoa a mim também. Então isso é muito sério, porque se eu não pensar sobre isso, né, não raciocinar que de repente eu acabo não recebendo a graça do perdão da parte de Deus, justamente porque eu não perdoo, então isso é algo com que nós devemos pensar, nós devemos refletir um pouco. E eu convido você, né, se você tem alguma mágoa, se você tem ressentimentos, se você está ofendido com alguém ou ofendida com alguém, pode ser alguém da sua casa, pode ser alguém da igreja, pode ser o pastor, pode ser alguém do trabalho, da escola, da sociedade, enfim, não importa quem seja, é necessário que você libere o perdão para que você possa começar uma vida nova. E nós vemos que isso aconteceu. No versículo 11, Paulo escreveu, falando de Onésimo para Filemão, e diz: o qual em outro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil, eu te tornei a enviar. O que Paulo está dizendo? Que houve agora uma mudança, né? Ele era inútil, se transformou em útil. Qual é a mensagem que está guardada aqui para nós? Que Deus muda a situação das pessoas. Deus muda a nossa história, sabe? Deus muda a nossa vida. Então aquilo que nós éramos, nós deixamos de ser, e Ele coloca uma porta com um novo caminho, uma nova oportunidade para nós, aleluia. Ele transforma
aleluia, a nossa situação. Então Deus precisou tirar Onésimo de Filemon, para que ele pudesse tratar com os dois. Você percebe que são os dois tratados aqui, tanto Onésimo para poder retornar transformado, quanto Filemon para mudar a sua maneira de ver a respeito desse. E quem sabe isso não transformou a maneira de Filemon ver a todos os seus servos, a todos aqueles que trabalhavam para ele. Muitas vezes, quando nós estamos passando por situações bastante difíceis, tais como essa, por exemplo, né? Reconheçamos que é difícil, porque Onésimo podia ser preso e ser morto também, por causa dessa situação toda. Muitas vezes nós queremos fugir do problema, nós queremos fugir da situação pela qual nós estamos atravessando. E nós procuramos então nos esconder, né? Nos escondemos no trabalho. Tem gente que se esconde na igreja. Começa a se envolver com o trabalho da igreja e dia e noite ali atarefado com as coisas da igreja para, de alguma forma, mitigar o sofrimento que está no seu coração e a falta de coragem de enfrentar o problema que está passando. Então aquela prisão emocional, aquela prisão de amargura, aquela prisão de ódio que às vezes está ali, né, ela não consegue lidar com aquilo e procura então se esconder, como Onésimo foi se esconder no meio da multidão. E Deus então vai lá e nos tira daquela situação. Deus nos afasta daquilo para trabalhar em nossas vidas, para trabalhar os nossos sentimentos, as nossas emoções e nos transformar de um servo inútil em um servo que possa ser útil para a glória de Deus. Você está entendendo o que Deus está falando para você? O nosso Deus é um Deus que transforma a situação que nós vivemos. Desde que você entregou a sua vida a Jesus, Ele está fazendo isso, Ele está trabalhando, Ele tem procurado agir em cada circunstância, em cada momento da nossa vida. Ele tem procurado trabalhar para quebrar as barreiras, para destruir as fortalezas, para destruir as prisões, as cadeias que estão prendendo as nossas vidas no ponto de vista emocional, psicológico, até mesmo espiritual, porque quando estamos presos, toda a nossa vida está presa. E quando a nossa vida está presa, a nossa família sofre, a igreja sofre. Né? A Bíblia diz que quando um membro sofre, o corpo todo sofre com ele. E quando nós estamos passando por uma situação assim, nossa família acaba sendo afetada, o nosso casamento acaba sendo afetado, nosso trabalho, nosso relacionamento com Deus e com os irmãos acaba sendo afetado. Então Jesus está trabalhando, queridos. Jesus está trabalhando na minha vida e na sua, e tentando aproveitar os momentos que às vezes nós queremos evitar, mas que Ele está permitindo, para que nós, através daquele momento, caiamos em nós, né? Caiamos em nós, como o filho pródigo, caindo em si, disse: na casa do meu pai eu tinha alimento, na casa do meu pai eu tinha tudo de bom, e eu agora estou aqui, olha. Então, caindo em si, a gente precisa cair assim em nós mesmos, né? Chegar à conclusão de que nós precisamos ser transformados, de que nós precisamos de uma nova oportunidade, de que nós precisamos de uma nova vida para vivermos com Cristo Jesus. Quantas pessoas estão escravizadas hoje? Eu já estou chegando próximo de 40 anos desde que fui consagrado ao pastorado. E nesse período todo, quantas pessoas, eu, minha esposa, a pastora Nércia, tivemos que tratar, não é? Pessoas crentes há muitos anos, mas presas por ressentimentos, por medo, por complexos, por rejeições. Pessoas que não tinham amor a si mesmo, mas se sentiam diminuídas, pequenas. Pessoas presas por vícios. Pessoas presas por opressões malignas. Quantas pessoas às vezes estão frequentando a igreja, mas têm medo da morte, têm medo do futuro, não conseguem sentir a presença de Deus, não conseguem ter a alegria da salvação, por isso temem a morte, porque não têm a certeza da vida eterna. Ora, Jesus já conquistou a vida eterna ao morrer e ressuscitar. Ele já nos conquistou isso, e ao aceitarmos Jesus, Ele nos deu a vida eterna, mas às vezes as prisões não nos permitem enxergar tudo aquilo que Deus tem dado para nós.
A Bíblia diz que aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para nós, e às vezes a gente não consegue perceber a grandiosidade da obra de Deus. Deus teve uma oportunidade com a vida de Onésimo e com a vida de Filemão, e usou o apóstolo Paulo para que ele pudesse ser um instrumento de bênção para libertar a ambos, aleluia. Deus quer fazer como fez com Onésimo, queridos. Eu quero ler aqui, para encerrar agora, em Romanos. Eu separei aqui o versículo, Romanos capítulo 4, versículo 17, olha o que diz aqui, olha. Como está escrito, Romanos 4,17, você pode depois ler. Por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos, presta atenção agora, e chama as coisas que não são como se já fossem. Sabe o que isso significa? Que aos olhos de Deus, a tua vitória já está conquistada. Aos olhos de Deus, a tua bênção já chegou. Se você puder depois ler em Efésios, capítulo 1 e capítulo 2 também, você diz assim que bendito, acho que capítulo 1, versículo 3, se não me falha a memória, diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com toda sorte de bênção nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Paulo escrevendo aos Efésios está dizendo, a bênção já foi dada, mas está nos lugares celestiais. Sabe, se eu viver preso aqui a emoções não maltratadas, a vícios dos quais não me livro, a situações nas quais continuo preso, eu nunca vou entrar nas regiões celestiais em espírito. Mas quando eu consigo alcançar isso, Deus começa a liberar isso. Olha, já está aqui, é seu, venha, tome posse da tua bênção, tome posse de tudo aquilo que eu preparei para você desde antes da fundação do mundo. Aleluia! Como o nosso Deus é maravilhoso, querido. Então, amados, eu quero encerrar esta palavra garantindo mais uma vez esta promessa. Deus pode curar, Deus pode transformar a situação, Deus pode libertar das prisões, Deus pode curar as feridas da alma, Deus pode transformar o cativeiro em liberdade. Basta que nós simplesmente nos entreguemos a Ele e deixemos Ele transformar a nossa vida. Faça isso, você que já é crente, você que ainda não é, mas precisa ser liberto, entrega o teu coração a Jesus, e nós que somos crentes, vamos todos os dias entregar nossa vida nas mãos de Deus e falar, Senhor, um novo dia para viver o Senhor me deu, que esse dia seja um dia no qual eu me entregue totalmente no teu altar, faça em mim aquilo que o Senhor quiser, faça de mim aquilo que o Senhor quiser, e usa-me para a tua glória e para o teu louvor. Amém? Como é gostoso, não é? Falar desse Deus que faz coisas tão tremendas por nós. Eu quero orar com você agora. Eu quero orar para que Deus venha trabalhar desta forma na nossa vida, amados. E se você precisa disso, ou na sua família, ou você sabe de pessoas que precisam disso, compartilha esse vídeo, compartilha essa mensagem com eles. Fala, olha o que Deus tem preparado para você. E você mesmo, abre o seu coração e fala, Senhor, eu quero viver as tuas promessas. Eu quero viver as bênçãos que o Senhor preparou para mim. Me tira do cativeiro, me liberta para a glória do teu nome. Fecha os teus olhos. Pai eterno, no nome de Jesus, nós concluímos esta breve reflexão da tua palavra, mas com um conteúdo tão profundo e tão especial. Senhor, que a tua palavra possa prosperar no coração daqueles que a ouvem. E que eles possam, Senhor, sentir o desejo de, como Onésimo fez, a ter a oportunidade diante do apóstolo Paulo de se entregar ao Senhor Jesus. Ele abriu o seu coração e foi transformado, e a partir daí ele começou a se apropriar, a ter o direito de gozar todas as bênçãos da liberdade que só Jesus
pode proporcionar. Senhor, trabalha também na vida daqueles que são como Filemão, que não conseguem perdoar, que não conseguem liberar perdão. Ó Jesus, tira, Senhor Deus, também. Isso também é uma prisão terrível. Ó Deus, impacta com teu Espírito os nossos corações e ensina-nos, ó Deus, a sermos livres para vivermos a liberdade, como diz a tua palavra. Para a liberdade foi que o Senhor nos chamou. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amados, Deus te abençoe. Que a palavra de Deus possa prosperar bastante no seu coração, né? Deixa Deus aí trabalhar na sua vida, né? Vamos orar juntos nesse tempo de distanciamento social, nesse tempo de pandemia, onde temos que ficar de quarentena, mas vamos ficar ligados no Espírito e vamos ficar principalmente ligados com o nosso Deus lá no trono da glória, amém? Um dia de vitória, dias de bênção para a tua vida, para a tua família, para o teu ministério, em nome de Jesus. Paz seja contigo. Amém. E agora que você foi abençoado por esse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação e nos seguir nas nossas redes sociais. Nós estamos produzindo muito conteúdo para você ser extremamente abençoado. Tchau!